Relacionar-se com Deus requer que a gente se aquete e escute aquilo que Ele tem para falar. Que se nós nos afastarmos da palavra da verdade, a gente vai estar vivendo uma vida de ilusão. A gente não pode se auto-sabotar apenas lendo a palavra, apenas tendo contato com ela, mas não praticando. Este aqui é a palavra do Evangelho. E se você é novo por aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Inê e eu criei esse canal, esse podcast, com a intenção de compartilhar com vocês as boas novas de Cristo e a você que já é cristão, que já faz parte da família da fé, a te ajudar de alguma forma a caminhar de uma forma ainda mais próxima do Senhor. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo em Tiago. É o último vídeo que a gente vai estar fazendo sobre o capítulo 1. Se você perdeu os outros vídeos, eu vou deixar eles aqui na descrição. A gente tem vídeo sobre a contextualização da carta de Tiago, introdução, no caso, né, que é a contextualização. A gente tem vídeo 1, vídeo 2 e esse é o vídeo 3 do primeiro capítulo. Então vamos começar já lendo dos versículos 18 até o versículo 27. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas depois de olhar para si mesmo sai e se esquece da sua aparência. O homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana a si mesmo. A sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas aflições e não se deixar corromper pelo mundo. E dando uma breve recapitulada naquilo que a gente viu no último vídeo, no último estudo, a gente viu que a tentação não é a mesma coisa que provação. A gente viu que a nossa esperança deve estar em Cristo e não nas riquezas. A gente falou um pouco sobre como lidar com as riquezas, como lidar com o dinheiro sendo cristão, sendo um crente em Jesus. Falamos sobre a imutabilidade do caráter de Deus, como que Deus ele é totalmente confiável em seu caráter, como ele é fidedigno e por isso ele merece toda a nossa confiança. Como tudo aquilo que nós temos de bom veio unicamente das mãos dele. Só pode vir dele acima de todas as coisas. E daí Tiago continua dizendo que, por sua decisão, ou seja, Deus decidiu nos criar pela sua palavra da verdade. A verdade é que nós fomos regenerados não é por mera obra do acaso ou por nossa própria vontade, mas é porque Deus escolheu que assim fosse. Deus, no primórdio, nos princípios da criação, já decidiu, já havia, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele já havia planejado que a humanidade fosse encontrada por ele, para que nós fôssemos as suas criaturas. Isso significa que aqueles que estão em Cristo, eles têm uma nova forma de existência. A gente tem a nossa mentalidade transformada pela Escritura e isso muda toda a nossa vida. Isso deve mudar a forma com que a gente pensa, a forma que a gente fala, a forma que a gente se comporta. Isso muda toda a nossa existência. E essa regeneração, ela não se dá apenas meramente por esforço humano, por obras humanas. Em Efésios a gente vai ver que nós fomos salvos pela graça do Senhor, não é por obras, sabe? Mas quem produz essa mudança, essa regeneração, né, esse novo nascimento, é o Espírito do Senhor, é o próprio Espírito de Deus. O fato de Tiago dizer que usar essa palavra gerou pela palavra da verdade, nos contrasta com aquilo que a gente viu no estudo anterior, de que a gente aprendeu sobre a tentação. E de que a tentação, ela vem, né, dos desejos do nosso coração. Então, Satanás, ele meio que usa aquilo que a gente tem dentro da gente, que são os nossos desejos, que não vão de acordo com a vontade do Senhor, para nos chamar à tentação. Né? Se você quiser saber mais sobre isso, eu recomendo que você vá até o vídeo, que eu falo um pouco mais disso, mas isso contrasta, o fato de Tiago estar falando que nós somos gerados pela palavra da verdade, contrasta com a tentação de que o desejo gera o pecado e o pecado, quando consumado, gera a morte. Então, diferentemente
do pecado que causa morte, em Deus nós temos vida e vida com abundância. E no versículo 19, Tiago vai nos dizer para que nós estejamos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para ficarmos irados, né? E a primeira instância, a primeira área que isso me trouxe uma reflexão, não apenas no nosso relacionamento com outras pessoas, mas primeiramente, acima de tudo, no nosso relacionamento com Deus. Relacionar-se com Deus requer silêncio. Relacionar-se com Deus requer que a gente se aquete e escute aquilo que Ele tem para falar. Porque quantas vezes nós chegamos diante do Senhor como se Ele fosse, não sei, Papai Noel, com uma lista de desejos, e a gente chega só falando para Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero... E a gente vai despejando isso para Deus e a gente não para ouvir Ele. A gente não para de fato viver a oração, que é um diálogo. A gente fala e a gente escuta Ele falando com a gente, sabe? Então, essa primeira coisa de estar pronto para ouvir é, primeiramente, acima de tudo, ouvir a palavra da verdade, ouvir a palavra do Senhor. E esse ensinamento que Tiago traz, ele contrasta muito com aquilo que a gente vive, pelo menos essa foi a impressão de que eu tive. Hoje em dia a gente é tudo muito rápido, tudo muito instantâneo, a gente precisa cada vez estar mais rápido, cada vez mais automático, vivemos no piloto automático. E isso é muito perigoso, porque a gente se torna focado no nosso próprio eu, a gente tem a nossa identidade baseada apenas naquilo que importa pra gente, a gente vive nessa cultura do selfie, e ela é muito perigosa. Eu sinto que a gente é muito rápido para falar ultimamente, muito rápido para dar nossa opinião, e se a gente desse a nossa opinião e ainda parasse para ouvir o outro, até tudo bem, mas a verdade é que a gente dá a nossa opinião de uma forma muito soberba, como se a gente fosse donos da verdade, como se nada mais importasse, como se a opinião do outro não importasse. A gente não dá valor para o que o outro está falando. E como cristãos, eu vejo que a gente deve fazer diferença nisso. Ouvir o outro é um ato de amor. Quantas pessoas por aí, já falei isso em alguns episódios, né, mas quantas pessoas por aí estão carentes simplesmente de serem ouvidas, de terem os seus sentimentos acolhidos. E para mim isso linka muito no sentido de que quando nós paramos para ouvir ao Senhor, meio que parar para ouvir o outro se torna um pouco mais fácil, sabe? Porque quando nós paramos para ouvir ao Senhor, consequentemente, creio que nós temos nosso coração moldado por Ele. Quando nós temos nosso coração moldado por Ele, nós instintivamente, digamos assim, a gente vai se importar com aquilo que Ele se importa. E aquilo que Ele se importa é o outro, aquilo que Ele se importa é a humanidade. Se não fosse por isso, Cristo não teria descido aqui e entregado a sua vida em favor dos homens. E outra coisa que eu vejo que se relaciona muito com isso é de que Tiago fala que a gente deve ser tardio para irar-se. Nós vamos olhar por que a ira se manifesta, em que situações que a ira se manifesta. A ira se manifesta em questões, em momentos em que nós nos sentimos injustiçados, ou nós percebemos que uma injustiça foi cometida a outra pessoa, sabe, em uma ocasião. A ira se manifesta em situações que a gente se sente injustiçado. E eu vejo que muito da nossa soberba ao falar, ou melhor, nossa rapidez para ficar irado, tá ligado à nossa soberba ao falar, sabe? Porque a gente acha que a gente sabe tudo, a gente acha que a gente é o dono da verdade, quando não é assim. Nós somos muito rápidos em condenar, mas devagar, lentos para acolher o outro. Quando devia ser o oposto, a gente devia ser prontos para ouvir e tardio para falar, sabe? A gente tem muita dificuldade de acolher ou simplesmente respeitar aquilo que o outro diz que vai contra a nossa vontade ou contra aquilo que a gente acredita, sabe? E olha o que Tiago vai dizer no versículo 20, no versículo seguinte. Ele vai dizer que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando a gente tenta fazer as coisas pelas nossas próprias forças, quando a gente toma decisões baseadas unicamente na nossa carne, quando nós não somos guiados pelo Espírito naquilo que nós fazemos, nós não estamos fazendo a vontade do Senhor. Nós estamos indo contra ela. E daí Tiago vai dar a solução para isso tudo. Tiago vai nos dizer: portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Olha que sabedoria, né? Tiago ele vai nos dizer: então, se vocês estão percebendo que vocês estão se irando, que vocês não estão ouvindo o outro, que vocês estão sendo
soberbos no modo de vida de vocês, de forma que a maneira com que vocês estão vivendo não está glorificando ao Senhor, de modo que vocês estão tentando fazer a justiça com as suas próprias mãos, livrem-se de tudo isso. E eu acho muito interessante de que esse livre-se, ele tem o significado de colocar de lado. Coloquem longe de vocês toda essa impureza. E como que a gente vai fazer isso? Né? A gente precisa se lembrar de que a impureza, a maldade, ela não é meramente externa, ela não é meramente presente na nossa sociedade, mas é que ela é intrínseca ao nosso coração. A gente precisa se lembrar de que Adão e Eva lá no Jardim do Éden caíram, eles pecaram. E desde então o pecado, ele é algo inerente ao coração humano. Nós já nascemos pecadores, sabe? Então, a purificação, a solução para isso não pode vir de nós mesmos. A solução para isso tudo não pode vir dentro de nossos próprios recursos e meios internos apenas, sabe? Vai muito além disso. A gente não consegue se salvar. Essa purificação ela só pode acontecer por meio da palavra de Cristo. Gosto muito de João 15:3, que vai dizer: vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Então essa purificação ela só pode vir pela palavra que sai da boca de Deus, pela palavra de Jesus Cristo, que está revelada nas Escrituras. Só que não basta apenas, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse episódio, mas não basta apenas a gente saber que é a palavra que nos purifica. A gente precisa se submeter a ela. Por isso que Tiago vai dizer: aceitem humildemente a palavra implantada em vocês. Me lembra Ezequiel 36, 26 a 27, uma promessa que o Senhor faz ao seu povo. Ele vai dizer: eu lhes darei um coração novo e porei um espírito novo no interior de vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito no interior de vocês e os levarei a agir segundo os meus estatutos e a obedecer fielmente às minhas ordenanças. Então a palavra do Senhor, quando nós aceitamos, quando nós nos submetemos a ela, ela é implantada no nosso coração por meio do Espírito Santo. Essa submissão, né, implica humildade. E não basta apenas reconhecer que você está errado, você precisa reconhecer que você está cometendo pecado. E que o pecado é algo gravíssimo que nos afasta do Senhor. Então esse reconhecimento do pecado nos leva ao arrependimento. E esse arrependimento, ele implica humildade, ele implica submissão à soberania e à palavra do Senhor. Isso requer arrependimento, requer quebrantamento de coração. E claro, a gente precisa abrir o coração para que o Espírito Santo faça a sua obra. O arrependimento, esse convencimento, quem faz é somente o Espírito Santo, mas a gente precisa abrir o coração para que isso aconteça. Em Hebreus 3, a gente vai ver o encorajamento do autor ou autora, né, aos irmãos, para que a gente não tivesse um coração perverso, um coração incrédulo diante do Senhor. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois temos sido participantes de Cristo se nos apegarmos até o fim à confiança que tivemos no princípio. A única coisa que pode realmente nos salvar é a palavra do Senhor. E daí, Tiago vai dizer no versículo 22, sejam praticantes da palavra. A gente não pode se auto-sabotar apenas lendo a palavra, apenas tendo contato com ela, mas não praticando. E quando a gente faz isso, a gente está se auto-sabotando, a gente está enganando a nós mesmos. Porque um verdadeiro discípulo, ele não é conhecido por aquilo que ele sabe, meramente. Ele não é apenas conhecido pelo livro que ele carrega debaixo do braço. Não, um verdadeiro discípulo, ele é conhecido pelas suas atitudes. O verdadeiro discípulo, ele é caracterizado pela sua obediência ao seu mestre. Então, um verdadeiro cristão só é cristão aquele que obedece aquilo que está escrito nas Escrituras. Isso me lembra muito um fenômeno que está acontecendo aqui, principalmente no Brasil, né, que é o cristianismo cultural. E em breve nós teremos vídeos sobre isso. Se você quer receber ele, se inscreva aqui embaixo para você não perder nada. Mas o cristianismo cultural é isso que acontece, né? A pessoa, ela tem uma vida de aparente obediência, de aparente piedade, mas na verdade ela não pratica, ela não vive aquilo que ela se expõe. A gente vai falar mais sobre isso, eu vou aprofundar com vocês esse tema,
que tem tocado muito no meu coração. Logo nos versículos 23 e 24, ele vai dizer que, assim como o homem que se olha no espelho, mas esquece daquilo que viu, é uma pessoa que ouve a palavra, tem contato com a palavra, mas não a põe em prática. Assim como o homem pode contemplar seu rosto natural em um espelho, o ouvinte pode perceber sua face moral na palavra de Deus. É durante esse contato explícito, real com as Escrituras, que nós vemos o quão pecadores nós somos. Que nós reconhecemos que nós somos falhos, que nós somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. E esse contato, ele precisa ser constante. Nós precisamos constantemente estarmos lendo a palavra, para que nós possamos obedecê-la. Portanto, compreenda que se nós nos afastarmos da palavra da verdade, que é como um espelho para nossa alma, a gente vai estar vivendo uma vida de ilusão. A gente vai estar vivendo uma vida que não é real, porque a gente vai estar vivendo segundo aquilo que nós mesmos pensamos de nós, ou segundo aquilo que as outras pessoas dizem. E isso é ilusão, porque apenas a palavra da verdade, apenas as Escrituras são capazes de nos salvar, de nos trazer redenção. No versículo 25, ele vai nos dizer que o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade persevera nela, mas a pratica, né? Praticando essa palavra, ele vai ser bem-aventurado, ele vai ser feliz, ele vai ser abençoado naquilo que ele faz. Eu gosto muito também da tradução brasileira, que ela vai traduzir essa parte que na NVI tá observa atentamente para contempla atentamente. E a gente volta lá para quando a gente estava falando de ser prontos para ouvir, sabe? Qual foi a última vez que você teve um tempo com o Senhor sem pensar no horário, sabe? Sem ter aquela pressa. Qual foi a última vez que você falou com o Senhor sem estar no piloto automático, sem repetir as mesmas palavras? E isso é muito sério, porque a gente só vai conseguir obedecer a Deus quando a gente ter contato com a palavra. Se a gente não conhecer a palavra, a gente não vai conseguir viver uma vida de obediência. Oséias vai nos dizer que, Deus vai dizer, né, ao povo em Oséias, que o povo perece, o povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Isso requer diligência, isso nos requer esforço, nos requer disciplina, reflexão, tempo para você parar, pensar, contemplar naquilo que você está lendo, permitir que o Senhor fale ao seu coração. Mas é algo crucial para a nossa vida cristã. E lei da liberdade, Tiago vai trazer a palavra de Deus como lei da liberdade, porque é aquilo que eu disse, somente a palavra pode nos libertar. Somente o Senhor mostra aquilo que você realmente é. Quando você vive segundo as Escrituras, quando você vive segundo a identidade que Deus te deu, você não vai se preocupar com o que as pessoas dizem. Você não vai pautar a sua vida naquilo que os outros pensam de você ou acham que você é, nem mesmo na sua própria opinião sobre você mesmo. Você vai basear a sua vida, toda a sua existência, na palavra da verdade. Em sequência, Tiago vai passar para conselhos mais práticos, no versículo 26 e 27, que ele vai dizer que a verdadeira religião é cuidar do órfão e da viúva. A verdadeira religião é se distanciar do pecado do mundo. A verdadeira religião é não se deixar ser corrompido, é controlar a língua. A verdadeira religião, diante dos olhos de Deus, não está baseada em aspectos externos, meramente. O Senhor vê aquilo que o homem não vê, o Senhor vê o coração. Uma frase do David Guzik, que ele vai falar que há muita religião pura e imaculada aos olhos do homem, que não é religião pura e imaculada diante de Deus. É por isso que Tiago ele dá esse foco mesmo, essa ênfase no fato de que a religião que Deus considera pura e imaculada é esta. Não importa o que os homens digam. Se você quer a aprovação do Senhor, siga aquilo que ele está apresentando aqui. E nessas instruções que ele nos dá de cuidar do necessitado, da viúva, do órfão, a gente encontra aqui os 2 primeiros mandamentos, né? Que é amar ao próximo e também amar a Deus. E esse amar a Deus está implícito, né, no não se deixar corromper pelo mundo. Aí talvez você me pergunte, mas então eu preciso me isolar, viver igual um monge, me isolar completamente do mundo, porque eu não posso ter contato, certo? E é aí que a gente vai adentrar no sentido de que isso não implica uma real separação do mundo. A viúva, o órfão, o próximo estão no mundo, estão na sociedade. Não é sobre uma separação entre o secular e o cristão,
mas sim o cuidar do próximo, o olhar para o outro sem abraçar o pecado. Eu gosto muito do que Kuyper traz acerca da soberania de Cristo, de que nossas atividades no mundo, nossas atividades empresariais, culturais, políticas, acadêmicas, são abertas ao cristão, sabe? E é justamente o cristão, como representante de Cristo, que pode trazer, de uma forma ou de outra, ainda que mínima às vezes, uma pequena restauração, sabe? O cristão pode, através da sua prática ativa no mundo, apontar para a redenção que existe em Cristo. Eu estou lendo esse livro que se chama Integrando Psicologia e Fé, do Paul Mowes, do Blake Craig, e tá falando muito comigo. Inclusive, né, essa frase que eu tirei, esse entendimento do Abraham Kuyper, é o que eles trazem em um ponto específico aqui do capítulo que eu estava lendo. Mas é isso, sabe? De que a soberania, Cristo é soberano sobre toda a existência, sobre todo esse mundo. E, inclusive, se vocês querem vídeo sobre psicologia e cristianismo, ou cristianismo e ciência, comentem aqui embaixo para que eu saiba disso e considere fazer um vídeo sobre esse tema, né? Que é tão comum, que a gente se depara na nossa vida, no nosso cotidiano, como cristãos. E era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Gostaria de te convidar também para seguir a gente no Instagram, @palavradoevangelho_. Eu tô sempre postando posts, stories por lá, e se você quiser acompanhar a gente mais de perto, pode seguir a gente lá também. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, e eu te encontro no próximo episódio número 144. Até lá!